A primeira passagem da Bíblia, nós vamos para Lucas. Lucas 8, o capítulo 8 e o verso 30. Está aparecendo aí para você a nova versão transformadora. O livro de Lucas, Novo Testamento, depois, então, Mateus, Marcos, Lucas, muito bem, o verso 8. Se você quiser acompanhar, abra a sua Bíblia onde você estiver, mas essa versão que eu coloquei aqui para aparecer para você agora, da nova versão transformadora. Quando você for pesquisar na internet, no Google, depois da passagem Lucas 8:30, você coloque NVT, quer dizer, nova versão transformadora. É uma versão leve, mas muito bem fundamentada e dá uma roupagem nova, uma compreensão nova para nós. Já abriu a sua Bíblia? Está nos acompanhando? Antes de nós orarmos, antes de nós lermos, vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, a tua palavra está aberta. Que ela fale aos nossos corações. Agora, em nome de Jesus, amém. Muito bem. Olha, esse verso é um verso chave. Eu peguei esse verso como ponto de partida para nós começarmos a nossa mensagem de hoje. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. Quem escreve isso é Lucas. Lucas era médico, e um detalhe interessante, Lucas não foi um discípulo de Jesus. Lucas não viveu junto com Jesus, ele não chegou a conhecer Jesus. Mas Lucas escreveu as histórias que estão em Mateus, se repetem em Marcos, se repetem em Lucas. Se você perceber, as mesmas histórias, elas se repetem. Mateus viu, escreveu aquilo que ele viu. Marcos acompanhou Jesus e viu e escreveu. Mas Lucas, ele não viu. Mas ele era muito culto, muito pesquisador. E ele fez uma pesquisa minuciosa e escreveu sobre cada um desses assuntos. Com uma maestria, com uma perfeição, com uma profundidade assustadores. Se você perceber, parece que ele estava ali do lado de Jesus, vendo cada acontecimento. Nosso primeiro verso está em Lucas 8:30. E eu quero deixar nesse verso aí, mas agora nós vamos mergulhar nesse verso de maneira profunda. Olha só. E nós vamos entender hoje exatamente onde esse episódio aconteceu. Qual o contexto? O que estava acontecendo? O que tinha acontecido quando Jesus se deparou com essa situação? Olha, esse episódio, ele acontece quando Jesus chega à região dos Gerazenos ou dos Gadarenos. Alguns chamavam de Gerazenos aquela região, outros chamavam de Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Então Jesus foi com os discípulos, atravessou e chegou ali naquela região. Quando Jesus desembarca ali, ele encontra um homem em condição extremamente miserável. E ele desce do barco, se depara com aquele homem.
Aquele homem, ele era um homem que vivia dominado por espíritos malignos. Ele vivia entre os sepulcros, isolado, se tornou violento, sem controle sobre si mesmo e incapaz de ser contido mesmo por correntes. Então ele perambulava naquela região ali, entre as rochas, entre as montanhas, já tinha sido acorrentado, mas nem as correntes o seguravam, nem as correntes conseguiam prendê-lo, de tão poderosa que era a sua força. E ele era conhecido de muitos. O verso 30 do capítulo 8 de Lucas está no centro dessa narrativa. Jesus já havia, olha só que interessante, Jesus já havia assumido total autoridade sobre a situação. E então ele fez uma pergunta. Jesus se dirigiu para ele. Jesus já sabia o que estava acontecendo. Ele viu e o seu poder, ele entendeu do que se tratava. Agora uma pergunta interessante. Qual é o seu nome? Essa pergunta não acontece porque Jesus não sabia quem ele era. Não. Essa pergunta, Jesus sabia naquele momento exatamente com quem ele estava lidando. Quando ele saiu do barco, que aquele homem se aproximou dele, Jesus sabia do que se tratava. A pergunta tem outra função. Qual é o teu nome? Tem uma outra função, tem uma função reveladora. Jesus, com essa pergunta, olha que maravilhoso, ele expõe para todos que estão ali a gravidade da opressão daquele homem. E ele mostra que o problema era muito maior e mais profundo do que as pessoas imaginavam. Porque as pessoas ali, elas viam aquele homem, sabiam que ele era um homem atormentado por demônio, mas eles não sabiam da gravidade do que estava acontecendo ali naquele momento. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. Qual é o teu nome? Na Bíblia, nome, vocês lembram? Se nós pegarmos lá do Novo Testamento, a partir de Gênesis, cada nome que era dado tinha um significado, tinha um simbolismo, tinha um sentido, tinha um propósito, tinha uma razão de ser. O nome não era dado a esmo, ao acaso, não. Cada nome tinha um significado poderoso e representava também a personalidade daquela pessoa. Então, o nome representava caráter e realidade espiritual. Quando Jesus pergunta isso, ele está trazendo à luz aquilo que estava oculto. O que estava oculto? Muitos conheciam aquele homem, viam ele de um lado para outro, mas não sabiam a gravidade do que estava acontecendo, do que tinha ali. Aquele homem já quase não aparecia mais como pessoa. Não, sua identidade estava esmagada pela opressão que ele vivia. Olha que coisa, ele já não era ele mesmo. Em vez de responder com um nome pessoal, Pedro, João, a resposta é outra. E quem responde também não é ele. Por quê? Porque ali ele estava dominado, estava possuído. Ela era um homem que tinha demônios dentro dele.
E qual a resposta dele? Legião. Isso mostra como a individualidade dele, ele como ser humano, havia sido praticamente engolida pela escravidão espiritual. Já não era ele mais que estava ali. Ele não diz, sou Pedro, sou João. A resposta já revela o estado de despersonalização que ele vivia, o estado de sofrimento que ele vivia, o domínio que ele vivia, que ele sofria durante tanto tempo. E agora eu quero ir mais fundo com você. O significado de legião. O que era legião? Legião era um termo militar romano. Sim, a gente vê em filmes. Uma legião podia representar um grande contingente, uma grande quantidade de soldados. O uso desse termo legião aqui na Bíblia transmite a ideia, sabe de quê? De multidão, organização e intensidade da ação demoníaca. Eu vou repetir. O uso do termo aqui, legião, na Bíblia, nesse episódio, transmite a ideia de multidão, organização, de quê? De demônios que viviam ali naquele homem, e intensidade da atuação demoníaca. Isso que representa legião. O ponto principal não é dar um número exato. Quantos demônios tinha ali? Não é isso. Uma legião tinha muitos soldados. Há relatos que dizem que uma legião tinha aproximadamente 6.000 soldados. Mas aquela situação não era um acaso simples, não era uma opressão pequena, não. O homem estava profundamente dominado. Lucas reforça isso ao dizer, bem à frente um pouquinho, no final do verso 30. Pois havia muitos demônios dentro do homem. Lucas coloca assim, havia muitos demônios dentro dele. Olha que coisa. Ou seja, o texto quer destacar a dimensão extrema do cativeiro espiritual daquele homem. Agora eu quero analisar com vocês uma coisa, o contraste entre a legião e Jesus. Aqui está uma das maiores forças desse texto, desse verso. Embora haja muitos demônios, havia um só Jesus. Que maravilhoso! Um só Jesus que é poderoso. O verso não exalta o poder das trevas. Ele prepara o cenário para mostrar, para exaltar a supremacia de Cristo. Amém? A mensagem é clara. Por mais devastadora que pareça a ação do mal, ela jamais se iguala à autoridade de Jesus. Uma legião inteira das trevas não consegue resistir ao comando do Filho de Deus. O homem estava vivo, mas destruído por dentro. Olha que coisa. O texto mostra um homem socialmente excluído. Sim. Não convivia com as pessoas, não morava na cidade. Emocionalmente quebrado. Ele estava emocionalmente quebrado, era um trapo ali. Espiritualmente, ele era escravo dos muitos demônios. Ele não tinha paz, não tinha dignidade e não tinha liberdade. Lucas, nesse verso 8:30, revela
que havia uma guerra invisível acontecendo dentro dele, na mente dele, no corpo dele. E esse estágio, os anjos do demônio, a dominação demoníaca já era total, já era plena na vida, na mente, dentro dele. Eles tinham tomado o comando total da vida deles. Aquilo que as pessoas viam acontecendo por fora era apenas o reflexo espiritual da realidade que estava acontecendo dentro dele. Então, essa é a realidade. E eu queria dizer para você, você sabe o desfecho da história, não sabe? Ele fala com Jesus, não ele, mas a legião. Fala com Jesus. E o que nós podemos concluir? O mal, ele é real. Ele existe. A dominação demoníaca é real, é verdadeira, ela existe, ela acontece. Esse mesmo relato é colocado em Mateus, mas Mateus traz não um, mas 2 homens, e é colocado em Marcos também, que traz um homem só. Lucas 8 não trata o mal como uma metáfora, como uma figura de linguagem, mas ele trata o mal como uma dominação psicológica, real, verdadeira, que acontece mesmo. O texto apresenta a atuação maligna como algo real no grande conflito entre Cristo e Satanás. Agora, sabe o bom da história? Nenhum nível de escravidão está além do alcance de Cristo. Amém? Isso não é maravilhoso? Nenhum nível de escravidão demoníaca do diabo, nenhum nível mais leve, nenhum nível mais mediano, nenhum nível total de dominação não está além do alcance do poder de Jesus. A situação daquele homem era extrema, estava no topo, uma dominação total. Mesmo assim, Jesus o libertou. Amém? Essa é uma das maiores mensagens desse verso. Não existe cativeiro que Jesus não possa romper. Não existe. Agora, qual é o propósito de Satanás? Satanás tem o propósito de desfigurar, de destruir tudo que é a imagem e semelhança de Deus. É o homem. Aquele homem perdeu o convívio, ele perdeu o equilíbrio, ele perdeu a paz, ele perdeu a dignidade. Perdeu tudo. O inimigo sempre atua assim, para degradar, para fragmentar e, por fim, destruir. Jesus, ao contrário, traz outra perspectiva. Jesus restaura, ele reorganiza e devolve a dignidade. Amém? Lucas 8:30 também fala com situações atuais. Ela se conecta conosco hoje. Nem toda luta espiritual se manifesta da mesma forma que nesse texto que está aí. Com a presença direta do inimigo, dos seus anjos. Mas o princípio permanece. O mal, ele quer dominar, ele quer confundir, ele quer prender e destruir a identidade humana que está em cada um de nós. Ele quer desfigurar e, por fim, ele quer destruir. Muitas pessoas hoje, olha que coisa, muitas pessoas hoje, elas vivem aprisionadas pela culpa de erros,
que cometeram no passado. Outras pessoas, elas vivem oprimidas pelo medo. Também é uma maneira de manifestação das forças do mal. Muitas hoje vivem dominadas por hábitos destrutivos. Sim. Muitas pessoas hoje vivem sem paz interior, não tem paz, não tem nada que ocupe o vazio dentro do coração. E muitas pessoas hoje vivem longe da comunhão com Deus. Esse verso de Lucas 8:30 mostra que Jesus, sim, o Filho de Deus, não se intimida com a profundidade da crise, do mal, do poder dele. Quando Cristo entra no território, entra na área, toda a dor, todo o sofrimento se rendem, se curvam, fogem perante o poder maravilhoso e soberano de Jesus Cristo. Olha que coisa! Lucas 8:30 revela a profundidade da escravidão humana sem Cristo. Mas também prepara a revelação da autoridade absoluta de Jesus sobre todo o poder das trevas. Mostra a dominação, mas mostra o poder de Deus é soberano. Ele surge, domina a situação, ele se impõe. A pergunta de Jesus revela a verdadeira dimensão do problema. Mas ele vê o problema, ele entende e ele continua soberano. Legião, que nós vimos, indica opressão intensa e múltipla. Gravidade do caso, extrema escravidão espiritual. Mesmo diante de uma legião, Jesus continua soberano. E qual o resultado de todo esse contexto, de toda a realidade? Cristo restaura a identidade, ele restaura a dignidade e ele lhe traz de volta a liberdade. Eu queria compartilhar com você um fato que aconteceu sábado, aqui na nossa comunidade. Eu já estava no sábado à tarde, sábado missionário, nós íamos ter uma atividade em um parque aqui, entregar o livro missionário. Nós estávamos nos preparando para ir para lá, nós íamos fazer o pôr do sol. É um parque grande, lindo, e à noite, até às 10 horas, fica lotado de pessoas. O nome do parque é Parque Césamar. E toda a equipe do Ministério Pessoal da nossa igreja, nós vamos fazer o pôr do sol lá, no final do sábado, e depois nós vamos distribuir o livro missionário lá, para aquela multidão de pessoas. E íamos levar várias caixas, levamos, na verdade. E um irmão nosso, que já frequentou aqui a nossa comunidade, ele me ligou. Falou: Berilo, estou precisando da sua ajuda, da nossa igreja. Ele frequentou durante muito tempo, foi líder aqui, mas não está mais frequentando a nossa igreja, está em outra comunidade adventista. Mas ele ligou para cá, porque tinha toda uma história envolvida. Ele falou: olha, eu estou precisando de vocês. Quero que você reúna os jovens, os irmãos da igreja, e vá lá no hospital orar pelo meu filho. Porque ele tentou suicídio, está lá. Estava sedado, mas eu vou descer com ele e para que vocês orem por ele. Eu não perguntei detalhes que tinha acontecido, como tinha acontecido. Eu vi ali
uma ordem de Deus. O Senhor estava colocando aquele pai, aquele jovem, aquela família em nosso caminho. E com nossa equipe missionária, nossa equipe aqui, que trabalha no HGP, que vai lá no centro para dependentes químicos, nós temos uma equipe aqui de umas 30 pessoas, 5 violões, que cada sábado nós estamos em um projeto missionário diferente. E eu comecei a ligar, a coordenadora começou a ligar para todo mundo, juntar as pessoas que poderiam ir, nós iríamos à noite. Mas enquanto nós nos mobilizávamos também para nos organizar, para ir lá, orar por aquele jovem, as forças do mal também se mobilizavam para impedir a nossa ida lá, naquele local. Porque o inimigo é assim, ele se articula, ele se mobiliza, ele se organiza para enfrentar o poder da luz, o poder de Jesus Cristo. Enquanto nós ligávamos, mobilizávamos as pessoas para ir para lá, eles se mobilizavam lá também para impedir que nós fôssemos. Quando já estava com tudo organizado, já tinha ligado 1 hora depois, quase 2 horas, que era a noite que nós iríamos, ele manda uma mensagem para mim. Olha, não vai ter como vocês irem. Olha o poder, o mal já se articulando. Os outros filhos dele tinham bloqueado a nossa ida lá e o rapaz descer para nós orarmos e cantarmos com ele. Naquele momento eu vi o poder do mal se articulando e manobrando para impedir que nós fôssemos lá, meus irmãos. Eu vi ali naquele momento. E eu chamei todos e mandei mensagem, vamos orar, vamos clamar. O mal está se articulando para bloquear nossa ida lá, mas nós vamos, em nome de Jesus. Eu não sabia naquele momento a dimensão do que estava acontecendo ali. Porque o pai tinha dito que ele tinha tentado suicídio, estava internado e queria que nós fôssemos orar por ele, cantar com ele. Foi essa a primeira visão que eu tive do quadro. Mas quando isso aconteceu, eu comecei a perceber que tinha mais coisa envolvida. Eu senti que o mal estava se articulando para impedir de nós irmos lá. Olha só que situação. Eu pedi todos, vamos orar. Tem forças do mal atuando para bloquear, para impedir que nós possamos ir ali orar por aquele jovem. Meus irmãos, e nós começamos a orar, e eu ligando para algumas pessoas e falando, e uma irmã falou, vamos fazer diferente. Ele não vai poder descer, mas nós vamos lá e vamos cantar. O pai dele vai descer e nós vamos cantar ali para o pai dele e o poder de Deus vai agir, vai atuar. E eu mandei mensagem para você, meu irmão, falei para ele, meu irmão, não se preocupe, nós iremos aí. Nós iremos aí. Iremos orar, iremos cantar, o poder de Deus vai se manifestar. E nós nos mobilizamos e fomos. Chegamos lá, fizemos um grupo grande, tocando, passamos todas as músicas que nós íamos cantar. A gente faz assim. Tinha muita gente na entrada do hospital, já era noite, já. E nós começamos a ensaiar, começamos a cantar ali. Eu falei, quando nós estivermos prontos, você desça para cá. Quando nós estávamos na última música já, eram 6 músicas, e ele tinha mandado para mim, para dizer o seguinte, olha, e o jovem tinha sido adventista, cresceu aqui na nossa igreja durante vários anos, frequentou o PG dos adolescentes, e tinha se afastado da igreja. E ele falou assim para mim, são esses hinos que ele gosta, que ele cantava. Eu quero que vocês cantem esses hinos. E ele relacionou aqueles hinos
E nós ensaiamos todos aqueles hinos. Porque aqueles hinos iam tocar a mente dele, tocar o coração dele. E quando nós estávamos na última música ensaiando, ele chegou. E aí nós fizemos um círculo e começamos a cantar. E o poder de Deus foi guiando a minha mente, conduzindo. Eu fiz a primeira oração depois da primeira música. E cada música que nós cantávamos, um líder da nossa equipe orava. Cada música nós fomos intercalando com oração, oração, oração. E sabe o que aconteceu? Aquele pai desabou. Ele passou todas aquelas músicas em pranto, chorando o tempo todo. E eu do lado dele, abraçado com ele, dizendo: nós estamos aqui, a sua igreja está aqui, você não está sozinho nessa luta. Cantamos as 6 músicas, todos se emocionaram, ele chorando o tempo todo. E quando nós terminamos, eu fiz a última oração. Ele falou, sabe o que para mim? Para todos que estavam ali. Tem até um vídeo que eu pedi para gravar. Quando terminou, eu coloquei no grupo da nossa igreja. E nós estamos fazendo uma corrente de oração. A cada 1 hora, os irmãos estão orando por aquele jovem e pela família toda. E sabe o que ele falou? Agora vocês vão ver a dimensão e a profundidade do que nós estávamos lidando. Ele falou assim, isso foi sábado à tarde. Hoje pela manhã, ele estava calmo e falou, papai, eu quero voltar para a igreja. Eu quero voltar para os braços do Senhor. Eu quero voltar para o clube de desbravadores. E sabe o que ele falou mais? Traga um pastor aqui para orar comigo. Porque tem muitos demônios na minha vida me dominando. Vocês entenderam com o que nós estávamos lidando? Aí o pai falou, olha, ele se afastou da igreja e foi por muitos caminhos profundos que eu nem consigo imaginar. Mas ele andou pelos caminhos do mal. Mas agora ele quer voltar, ele quer se libertar. Naquele momento, eu tive a plena certeza com o que nós estávamos lidando. Nós não estávamos lidando apenas com uma depressão e com uma tentativa de suicídio. Nós estávamos lidando com uma dominação demoníaca, com a dominação do mal. Só que ela estava acontecendo de maneira intercalada. Ele vinha, dominava, saía, depois voltava. Naquele momento de lucidez, aquele jovem clamou. O Espírito Santo atuou na vida dele e ele clamou. Ele suplicou por ajuda, por libertação e por poder. Naquele momento, nós oramos novamente. Falei, a partir de agora, você não está sozinho. Nós estamos junto com você. A sua igreja está com você, orando, clamando. Confia, confia e confia. Meus irmãos, sábado à noite, quando eu cheguei em casa, quando eu fui dormir, meu corpo estava moído, meu corpo estava quebrado, eu estava exausto, eu estava esgotado. Tanto fisicamente, como espiritualmente.
Parece que tinha sido sugado energia de mim. Mas naquela noite, eu vi ali Deus atuando. E foi tão bênção que eu orei por mais 2 famílias que estavam ali. As pessoas chegaram e se juntaram, ficando ouvindo as músicas e todo, e pediram para orar. E eu orei por 2 famílias naquele momento. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a dominação demoníaca não é mito, é realidade. E ela acontece em níveis diferentes, através de força sobrenatural, autodestruição, alteração de voz, da personalidade, conhecimento espiritual, aversão à Bíblia e a Cristo. Tudo isso são maneiras que ela se manifesta no dia a dia. Nós não somos exorcistas, mas nós somos ministros de Cristo. E temos poder. Ele deu poder para nós orarmos, para nós discernirmos e para nós clamar pelo poder de Deus. Ele deu esse poder. Foi dado a cada um de nós o poder, não em nós, mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus há poder, porque ele venceu o inimigo. E eu quero fazer uma pergunta para você agora. Vamos lá. Quero fazer uma pergunta para você. Você, hoje, precisa ter clareza sobre esse assunto. Você que está na igreja, mas sofre com pensamentos obscuros, com vozes que vêm à sua mente, com a depressão profunda. Pode ser, não estou afirmando, pode ser que tenha mais do que uma depressão. Ore, clame ao Senhor, fale: Senhor, eu quero o teu poder dentro de mim, para conduzir a minha vida, porque onde o Senhor entra, o inimigo não permanece. E você, que está afastado da igreja, pode voltar para Jesus hoje. Você já percebeu que você não tem paz, não tem tranquilidade, tem um vazio dentro do seu coração, nada ocupa? O poder de Deus pode ocupar esse vazio. E hoje eu quero dizer: confia no Senhor, clame a Ele, peça oração, peça ajuda por irmãos da igreja que você confie, homens e mulheres de oração, para orarem por você, para clamar por você. Eu quero que você ore e fale: Senhor Deus, eu clamo pelo teu nome para me dar poder para vencer. Em teu nome há poder, a vitória, a libertação. Eu quero dizer: todo o mal será destruído muito em breve, quando Cristo voltar para nos buscar. Você é o templo do Espírito Santo. Você é filho de Deus. Você é livre em Cristo. Ele deu para nós esse poder para vencer, porque Ele vai voltar para buscar você, meu irmão. E Ele quer que você esteja pronto, preparado, porque seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele vai libertar você e vai conduzir você, vai guiar você cada novo dia rumo à eternidade. No episódio de hoje, Lucas 8:30, onde tinha uma legião de demônios, aquele homem ficou livre, foi liberto e voltou a viver e a testemunhar de Jesus. Amém? Na história que nós presenciamos sábado à noite, lá no hospital, aquele filho não desceu para orar ali conosco, para ouvir as músicas, mas o pai dele veio e nós oramos, nós clamamos, e o poder de Deus está atuando.
E nós continuamos em uma corrente de oração, orando não somente por aquele jovem, mas pelo pai, pela mãe, por ele e pelos 2 irmãos também. E Deus está agindo, Ele vai agir, nós acreditamos. Então, confie e confie no poder de Jesus Cristo, Ele pode. Eu quero convidar você, onde você estiver, vamos nos ajoelhar, que eu quero fazer a última oração. Senhor Deus, Teu poder é grandioso, nós acreditamos nele e nós vivemos sob o Teu poder, sob a Tua proteção e sob o Teu cuidado. Senhor, somente em Ti a vitória contra o mal. Somente em Ti, Jesus Cristo, a cura, a libertação, a restauração, a vida nova. Nesta noite, ao finalizar este culto de oração, eu quero colocar mais uma vez perante o Teu trono cada um dos nossos irmãos que nos acompanham nesta noite, cada um dos nossos amigos que nos acompanham, que o Teu poder, o poder sobrenatural do Espírito Santo penetre fundo em cada coração, em cada mente, e penetre e ocupe o lugar que é Teu, ó Senhor Jesus, porque muito em breve Tu virás para nos buscar. Nessa noite também eu coloco perante Teu trono toda aquela família, o pai, a mãe e os irmãos. Senhor, o Teu poder é grandioso. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, que habite naquele lar, naquela família, naquela casa e traga a libertação a todos. Traga a cura em nome de Jesus. Amém.